Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui para dar seguimento ao nosso seminário. Queria, já que é a primeira vez que eu falo, queria mais uma vez, certamente porque as que me antecederam falaram, agradecer ao IBDT pela parceria, uma alegria estar aqui novamente. É uma parceria que se consolida a cada ano e a cada evento que a gente realiza junto, né, IBDT e o IT. Eu tenho o prazer aqui de mediar essa mesa, que a gente vai tratar sobre contencioso na reforma tributária. Eu já peço desculpas antecipadas, por conta de uma aula eu vou ter que sair um pouquinho antes, mas estarei aqui para ouvir pelo menos as 2 primeiras palestras. Essa mesa é composta, como vocês podem ver, por 3 parceiras, se não integrantes, ou pessoas que estão assim, né, quase que misturadas com o IT, que são a Karen Jureidine Dias, a Suzy Hoffman e a Maria Rita Ferragutti. A Rita e a Suzy fazem parte do IT já há muitos anos, e a Karen, eu não preciso nem dizer, né, que é uma representante, uma inspiração no direito tributário para todas nós. Eu vou primeiro passar a palavra para a Karen, que vai tratar de alguns pontos relacionados ao contencioso, a esse projeto de lei que está sendo discutido, e logo depois a Suzy, então a Maria Rita. Então, de novo, Karen, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço. A minha inspiração, aliás, é a Tati, a Suzy, a Rita. Então, é um prazer gigante estar aqui na mesa com elas e estar diante de vocês também. O IT é importantíssimo para a gente, tanto no dia a dia como um valor a ser seguido na nossa carreira. Isso é muito legal. E agradecer, obviamente, o IBDT pela parceria. E sempre bom juntar aí as excelências. O IBDT tem uma grande excelência e é uma alegria falar aqui na casa do IBDT. Eu ia pedir, você está com a minha apresentação, né? Tá. Sou eu que estou iniciando, porque a gente vai começar por fiscalização. A fiscalização ela não é um contencioso, né? É um momento ainda que não está caracterizado nenhum litígio. A bem da verdade, a ideia que a gente tem é que fiscalização não seja um litígio e ela primeiro deveria ser um auxílio ao contribuinte para buscar a conformidade. Antes do lançamento, isso é algo que a gente defende sempre muito, que não tem que ser uma indústria de multas a fiscalização, as auditorias das autoridades administrativas não deveriam ganhar sobre a multa imposta, mas sim sobre a conformidade que elas alcançam dentro dos contribuintes. Ela está muito ligada ao dever de informar, ao dever de auxiliar, porque o contribuinte ele trabalha como um longa-manos do Estado, né? E ele é o maior cliente do Estado, ele é a fonte de receita do Estado, então ele precisa ser, no meu ponto de vista, bem tratado, né? Obviamente que existem casos de fraudes, existem casos de sonegador contumaz, e aí o tratamento tem que ser diferente, ninguém tem dúvida disso. A grande questão é aquilo que se chama de fraude ou não. Muitas vezes, o que se chama de fraude é um entendimento isolado da Receita Federal do Brasil contra até entendimentos de auditorias ou entendimentos que geram alguma dúvida razoável, e isso é chamado de fraude. Então, a gente tem um perigo primeiro aí. Toda vez que a gente pensa em crédito e na situação em que o tributo é repassado, que é exatamente o que vai acontecer com a IBS e a CBS, a gente tem um problema de isso ser considerado apropriação indébita, de isto ter uma implicação criminal e de isto ser considerado fraude. Isso me preocupa bastante, porque eu, antes até de trabalhar no CARF, eu trabalhei por muitos anos como juíza do Tribunal de Impostos e Taxas. Grande parte dos casos lá era uma espada criminal na cabeça do empresário, seja porque ele vem e recebe uma nota fiscal inidônea. Elas já vão pôr o tempo para mim, pode pôr, Suzy. Ela estava mexendo no celular. Então, e aí? Não, peraí. E aí vem aquela nota fiscal inidônea, que ele não sabe que é inidônea, que ela é declarada inidônea de forma retroativa 5 anos depois.
Eu me lembro, por exemplo, do Pão de Açúcar, o tanto que tinha de acusação criminal em cima de todos os gestores e quantos processos existiam. E não é porque é o Pão de Açúcar. É Pão de Açúcar, Carrefour, Lojas Marisa, qualquer varejista, né? Imagina que quem compra, ele olha ali, se integra, ele vê que aquele contribuinte está ok, ele recebe a mercadoria, ele paga. E aí acabou. 5 anos depois, aquele cara não pagou o tributo e ele passa a ser um inidôneo. O crédito que eu tomei é sobre nota inidônea. Uma outra discussão. Aquilo dá ou não direito a crédito? Discussão com dúvida razoável. Ou, às vezes, até um entendimento efetivamente indevido, restritivo por parte da Fazenda Pública. E aquilo gera, de novo, uma glosa de crédito. Glosa de crédito, não recolhimento do tributo. Eu sempre falei que uma coisa é eu vender para a SUSE, por exemplo, destacar o imposto SUSE me pagar e eu não pagar o imposto que ela destacou. Isso é uma coisa. E aí eu posso entender, ouvir a entender que isso é uma apropriação indébita. Uma outra coisa é eu destaco o imposto, SUSE me paga, eu registro esse imposto no meu livro Registro de Saídas. Só que, na apuração, eu recolho menos do que o fisco entende que eu deveria ter recolhido, seja porque lá dentro eu tenho crédito de uma nota que foi considerada inidônea de forma retroativa 5 anos depois, seja porque ali eu tenho um crédito de natureza que o fisco entende discutível. Não existe uma diferença de tratamento. Esta falta de recolhimento ela recebe o mesmo tratamento. Todas as glosas de crédito hoje têm uma punição em valor superior àquele que é devido ao tributo. Se eu somar a glosa do crédito com a multa, eu vou a muito mais do que 100% do que aquilo que eu deveria ter pago. E eu tenho uma discussão muito pior ainda, que é a discussão do saldo credor. O que significa essa discussão do saldo credor? Por exemplo, em Minas Gerais, eu tive uma experiência em que se discutiu e se entendeu que eu não tinha direito àquele crédito. O que é que fez? De ofício o fisco estadual. Ele olhou que eu tinha um saldo credor de 10, ele me glosou 8, ele simplesmente diminuiu o meu saldo credor naquele período. Isso não acontece. Se eu tiver um saldo credor de 10 e o fisco entender que eu devo 8, ele não arruma. Ele me cobra os 8 e dane-se o meu saldo credor. Eu sempre disse que esse é o maior gargalo que a gente tem. Infelizmente, a Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo julgou que está tudo bem assim, que não tinha que dar o saldo credor. Então, essas coisas elas são bem tristes, é bem difícil, isso atrapalha a vida do empresário, isso atrapalha a sociedade. Eu fiquei muito chateada quando eu li o projeto de lei 108, e quando eu li o substitutivo, que para mim veio pior do que o primeiro projeto de lei 108 em alguns aspectos. E o que eu notei nesses projetos de lei, em termos de fiscalização? Eu notei um cuidado muito grande na proteção do recebimento pelas autoridades administrativas e pelo comitê gestor do crédito tributário. Notei, por outro lado, um abandono daquilo que foi prometido em termos de simplicidade. Isso me preocupou bastante. Então, eu vou só iniciar para dizer, olha, tá ruim, né? Aqui, eu tô... eu acho que é porque eu estou sem a... Então, aqui está bem melhor. Então, eu vou só iniciar para dizer, ó, o que eu tenho em termos de fiscalização aí no projeto de lei que eu quero salientar? Competência do comitê gestor de coordenar com vistas à integração entre os entes federados para que estados e municípios tenham a mesma postura, não existe essa divergência, como eu falei, entre Minas e São Paulo, por exemplo. Coordenar fiscalização, lançamento, cobrança judicial e extrajudicial, inscrição em dívida ativa. Veja-se que a coordenação é diferente da realização. Então, ele está dizendo, o comitê gestor vai coordenar. Quem vai realizar a fiscalização, lançamento e cobrança são as administrações tributárias de estados, municípios, Distrito Federal. Quem vai coordenar a cobrança judicial, extrajudicial, inscrição em dívida ativa é o comitê gestor, mas quem vai realizar são as procuradorias. Procuradorias que não participam, infelizmente, de forma atuante, as procuradorias de estados e municípios, do comitê gestor. Perderam a força. Hoje a gente só tem
Receita Federal e PGFN. A gente não tem a representatividade efetiva das procuradorias estaduais e municipais dentro do comitê gestor. Por um lado, isso é bom, porque eu acho que eles seriam piores ainda como foram na redação do projeto de lei. Por outro lado, isso é errado em termos de pacto federativo, me parece absolutamente errado. E se a gente quer que melhore a postura da fiscalização na adoção desses procedimentos de cobrar só o que é devido, como, aliás, reservados os entendimentos restritivos da Receita Federal, como, aliás, é o que a Receita faz, a gente precisaria que a Procuradoria estivesse lá dentro, entendesse esse procedimento para mais facilmente se harmonizar. Mas, enfim, o que a gente tem é essa diferença entre a coordenação e a realização. E aí, o projeto de lei fala, mas, olha, o comitê gestor vai harmonizar tudo. Ele vai harmonizar, mas ele vai respeitar a legislação de cada ente federado. Espera aí, cadê a obrigatoriedade da legislação de cada ente federado se ajustar às normas do comitê gestor? Não está. E por que não está? Porque o comitê gestor não está trazendo nenhuma norma efetiva de critérios objetivos que devem ser adotados durante a fiscalização. Não está. A única coisa que ele fala em algum momento eu vou também coordenar as soluções pacíficas de términos de litígio, que seriam as transações, etc. E vai ter um programa de conformidade. Ponto. Eu quero saber, esse programa de conformidade vai ser critério subjetivo, optativo, como é hoje em São Paulo, e adianta pouco? Ou esse programa de conformidade vai ser obrigatório? Porque dentro da conformidade estaria a utilização desse saldo credor, estaria uma conduta de fiscalização de notificar, de dar prazo para ajustar. Eu não percebi nada disso, não é que eu não percebi, eu procurei, não tem. Né? E aí me preocupa. E talvez por isso que ele nem esteja preocupado em determinar que as legislações dos estados se ajustem. Ele está dizendo, eu vou harmonizar, mas você vai respeitar a legislação do seu próprio estado. E aí eu vou levar para uma segunda confusão que já chego lá. Lembrando das premissas da reforma tributária, simplicidade, justiça tributária. Justiça tributária, sim, eu alcançaria se eu tivesse o mesmo trabalho de fiscalização, sob as mesmas regras, as mesmas premissas, por todos os entes federados. Para isso, eu preciso desse ajuste. Uma cooperação, e aonde eu estou vendo cooperação? Todo momento eu vejo cooperação nesse projeto. Mas a cooperação é para a garantia do crédito tributário. É a cooperação do tipo, eu tenho a prova de que ele deve, tenho a prova da base de cálculo que eu constituí. Eu, São Paulo, município de Piracicaba, vai lá, pega essa prova emprestada, joga lá e pode constituir a dívida ativa. Isso me preocupou bastante. Isso me preocupa bastante. Aqui eu estou querendo falar muito mais de uma forma construtiva, porque já que a gente depositou confiança na reforma tributária, a gente precisa de um retorno dessa confiança numa responsabilidade efetiva na redação do projeto de lei de fiscalização. Uma outra coisa, para que ele harmonize isso, ele tem que soltar diretrizes em pareceres normativos vinculantes. E aí, se eles vão vincular as autoridades administrativas e as procuradorias dos entes federados, ou bem a sociedade participa disso, e as procuradorias estaduais participam disso, e nós não temos a participação nem na formulação do projeto, nem no comitê gestor. Ou bem, a gente tem que ter uma forma de discutir estas vinculações previamente. E isso a gente não tem aqui. Né? Como é que vai ser minha competência, a Suzy, não sei se vai tratar isso, mas como é que vai ser minha competência, eu, município de São Paulo, para discutir algo que me vincula num parecer normativo? Como é que vai ser eu, contribuinte de São Paulo? Eu quero discutir algo que vincula a municipalidade de São Paulo ou o estado de São Paulo em algum parecer normativo, se é que vai ser parecer normativo. A mesma coisa para o Simples Nacional vai ser aplicado também e coordenado pelo comitê gestor. Uma outra preocupação, a cobrança administrativa. Aqui a gente vê rapidamente que existe essa grande preocupação
em receber o crédito tributário da forma como eles entendem que deve ser constituído. Ele está dizendo o seguinte: eu vou ter um prazo máximo de 12 meses para que a Procuradoria, da constituição definitiva do crédito tributário, para que a Procuradoria cobre isso. Esse prazo de 12 meses, o que está me parecendo, e não está claro lá, não são os 30 dias que a gente tem entre a constituição definitiva, 60 dias, e a inscrição endividativa. Não. Esse prazo de 30 dias é constituir o crédito tributário em 1 ano, eu quero ele cobrado. Eu vou dar conta de um processo administrativo em 1 ano, ele vai existir. O que eles estão chamando de definitivamente constituído? Isso é uma preocupação bem grande, gente. Porque se fosse só acabou o processo administrativo, inscrição endividativa, ninguém ia pôr 1 ano. Não é esse o prazo hoje. Não é isso. Se ele está pondo 1 ano, ele está dizendo que 1 ano eu preciso ter esse PA julgado. Então, como é que vai ser a instância desse processo administrativo? Qual vai ser o nível de discussão que eu vou ter nele? Por outro lado, se a gente pensar na sistemática que a gente tem hoje, e na sistemática que a gente vai ter, hoje eu discuto um crédito, previamente. Hoje eu discuto num processo administrativo, porque constitui o meu crédito tributário, eu discuto depois da constituição o meu crédito enquanto ele está com a exigibilidade suspensa. Se o split payment vier de forma generalizada, eu não vou mais nem ter muito motivo para fiscalização. A fiscalização vai ser interna no comitê gestor, no meu saldo credor. E eu praticamente não vou ter contencioso administrativo. Eu vou ter uma troca por processo judicial pedindo restituição, ou processo administrativo pedindo restituição. Por quê? Porque se eu acho que eu tenho um crédito, ele acha que eu não tenho, no sistema só vai ter o que ele acha que eu tenho. E aí ele já vai reter o meu pagamento. Então, aquela coisa de não vai reter o meu dinheiro antes de discutir, não existe. Vai ser tudo retido, eu vou trabalhar com o que ele achar que eu posso trabalhar, vai vir para mim o que o comitê gestor e a fiscalização que é feita interna lá dentro no meu saldo vai achar com o que eu tenho, e eu só vou entrar com restituição. Aí, realmente, não preciso nem do processo administrativo aí ficar me preocupando. Então, esse é um problema grande, tá, gente? A gente vai trocar realmente por processos morosos de restituição. Aqui, de novo, outras competências do comitê gestor. Uniformizar a interpretação. Essa interpretação que vai ser uniformizada é o que vai orientar, obviamente, tanto a fiscalização quanto, provavelmente, as decisões, inclusive no âmbito dos processos administrativos. Arrecadar, efetuar a compensação e realizar as retenções. Aqui é que eu vejo o trabalho prévio, obrigatório da fiscalização dentro do comitê gestor, tá, gente? É isso que eu estou vendo. Grande parte da apresentação eu copiei da Suzy, eu preciso avisar, porque quando eu copio a apresentação de alguém, eu peço autorização antes, depois eu dou crédito. Então, eu estou dando crédito para minha grande amiga aqui, que eu falei, Suzy, eu preciso falar amanhã. Não tem apresentação, ela me deu. Mas aí, é a sororidade, né, gente? Uma ajuda a outra. E aí, espero que eu não esteja copiando o que ela vai falar hoje. Então, tá bom. Então, assim, essa fiscalização vai ser feita lá dentro. Por isso que eu acho que a nossa maior preocupação e o contencioso que a gente tem que ter, pensar num contencioso prévio mesmo, se for o caso, vai ser sobre as orientações que a fiscalização vai seguir quando ela analisar o meu saldo credor. A primeira coisa é, por exemplo, dar exemplos básicos, tá, gente? Declaração de inidoneidade retroativa. Isso continua existindo? Numa forma muito menor. Se o cara não pagar rapidamente, vai ser visto. 2. Ele não pagou, mas ele parcelou o tributo. Em que data que o crédito vai ser imputado para mim? 3. Natureza do crédito que eu posso tomar. Uso e consumo, etc. 4. O recolhimento para o destino certo. A gente já vai falar disso, mas se ela vendeu para mim, agora estou invertendo, se ela que vendeu para mim, e eu tenho, por exemplo, 2 ou 3 empresas em locais diferentes, se ela recolheu com a alíquota ou para o destino errado, o que acontece com o meu crédito aqui? Eu tomo independentemente do destino ao qual ela recolheu? Então, isso é um problema grande. Tá, pessoal? Então, assim,
eu acho que a fiscalização vai ocorrer no momento anterior, justamente se o split payment vier de forma generalizada. Tá? Para fins de todo esse trabalho, e aí me pediram para falar de comitê gestor, eu já vou acabar. Eu deixei aqui, vou disponibilizar para vocês a estrutura organizacional do comitê gestor, onde a gente vai ter uma grande força maior no país, que é o Conselho Superior do Comitê Gestor. Vai ser, então, brincam que é o quarto poder, vai ser praticamente o primeiro poder, porque é o poder que vai lidar com o nosso dinheiro em todos os aspectos. Tá? Isso depois eu vou liberar para vocês. Aqui uma preocupação fundamental, que é o compartilhamento do registro dos resultados de fiscalização. Por muito tempo, no Tribunal Administrativo, eu analisei a discussão de prova emprestada e da necessidade de eu fazer uma auditoria na prova que eu tomo emprestada de um processo, que não é per si legal, mas eu tenho um procedimento a fazer isso. Eles não cuidam desse procedimento, eles simplesmente dizem, pega a prova daqui e traz para o teu ente. Assim como eles dizem, os entes vão poder delegar poderes. Então, se eu estou sendo fiscalizada pelo Estado, o município não precisa, ele vira coautor da minha fiscalização. Agora, como vai ser isso? E se houver interpretação divergente, como é que vai ser? A gente não sabe. Tá? Isso tudo está nos PPTs, que obviamente não deu tempo de eu passar. Mas o que eu queria colocar para vocês são mais uma última preocupação, que eu acho que eu vou disponibilizar, tá? Uma última preocupação que eu acho que precisa estar realmente garantida na lei complementar, e não está. E eu estou brigando com isso, e eu ouvi do CECIF inúmeras vezes quando eu falava, está vendo como vai ser simples a reforma, Karen? Isso aqui vai ser feito sempre. Se você recolheu errado, vai ser imputado para o ente certo. Aquela discussão de eu devo para o Estado, para o município A, B ou C, acabou, Karen. Você não vai mais ter essa discussão, porque o comitê gestor é um só, vai imputar. Cadê que não está aqui no projeto? Não está. Não está aqui. E agora eu não vou ter problema? É claro que eu vou ter problema. Ainda que eu não tenha discussão se é devido ao Estado ou ao município, eu vou ter a discussão se é devido para o município A, B, C, para o Estado A, B, C. Eu vou ter uma baita de uma divergência interpretativa quanto ao destino. E não é só divergência interpretativa. Talvez eu não tenha os dados necessários para saber qual é o destino. E daí? Recolhi para o destino errado. Eu só posso ser cobrada de uma eventual diferença de alíquota. Eu preciso do saldo, colocar no meu crédito a alíquota diferente. E o que está aqui no projeto de lei, mesmo no novo, né, no substitutivo? Nada, nenhuma palavra. O que existe é no PL 68, que está dizendo o seguinte, se você recolher errado, você pode pedir de volta, desde que a pessoa próxima da cadeia não tenha tomado o crédito, que você observe o 66. Espera aí, cadê a minha imputação? Eu vou recolher 2 vezes? Então, isso aqui é bem grave, precisaria estar aqui para não dizer que isso é antagônico ao artigo 37 do PL 68. É isso, eu vou encerrar. Obrigada, gente. Obrigada, Karen. Excelentes provocações. E, na verdade, acho que tem uma premissa que não é necessariamente verdadeira, que é de que todos os estados e municípios, especialmente, terão a mesma alíquota, né? E aí, tudo bem, aí você não teria debate, porque a alíquota seria a mesma, né? Mas aí se o comitê gestor mais facilmente resolveria. Agora, se a alíquota é diferente, né, você tem justamente uma... Exatamente, que tem que ser cogitada. Bom, eu vou passar agora a palavra para a Suzy, que vai tratar justamente sobre o comitê gestor. Sobre o contencioso administrativo, desculpa. E vai, então, nos iluminar sobre as questões. Obrigada, Tati. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer imensamente o IBDT, a pessoa da Fabiana, as minhas amigas do IT, por me darem a oportunidade de falar sobre o contencioso administrativo aqui na reforma tributária, cumprimentar todos que estão aqui e dizer da minha alegria de poder falar sobre isso, apesar de ser um tema que me deixou assim, muito chateada, vamos dizer, ou decepcionada, seja a palavra, porque eu venho defendendo a reforma desde o início, e a reforma, como até a própria Alina hoje falou no início, o princípio é a simplicidade.
o princípio é da cooperação, e quando esse princípio está colocado no 145, parágrafo 3º, eu vejo a cooperação das administrações com o contribuinte. Esse princípio, esse significado do que foi trazido pela emenda 132, porque a cooperação entre os entes da administração já estava previsto no artigo 37, inciso 22, trazido pela emenda 45 de 2003. Então, não precisaria ter trazido novamente, nós já tínhamos esse. E havia uma expectativa muito grande, primeiro que a concepção da emenda constitucional, quando houve a proposta, era um IVA único, aí ele passou para um IVA dual, mas sempre se falando, é um irmão gêmeo siamês, né? São gêmeos siameses. Eu brinco porque eu sempre falo isso, eu sou gêmea, então eu posso falar sobre isso. Conhecedora. Aí depois de siamês passou para um gêmeo univitelino, aí do gêmeo univitelino passou para o bivitelino, e agora está no caso lá que tem a série da Globoplay, que são gêmeos de pais diferentes. Né? Então, a gente já está nisso. Né? Nós estamos nesse caso raríssimo, né? Porque o tempo inteiro foi colocado, não, mas eles são idênticos, eles são iguais. E agora, a gente que participa de vários grupos, o pessoal, principalmente do Estado, começa a falar, não, são tributos distintos, com administrações distintas, fiscalizações distintas. Mas é o tributo, não é o mesmo? Então, eu acho que nós temos agora uma tarefa importantíssima como sociedade civil de alertar o Congresso sobre esse gasto excessivo que nós vamos ter com dupla administração, dupla fiscalização e duplo contencioso, com resultados muito ruins. Porque se ainda a gente tivesse sobreposições que trouxessem bons resultados, seria ótimo. Mas nós só vamos ter mais confusão e mais insegurança jurídica e menos cooperação entre a administração e os contribuintes. Quando nós tivemos a emenda constitucional, para parar de ter essa discussão, não, nós vamos ter uma lei complementar ou duas leis complementares, o 149C, ajustado pelo Senado, ele já fala, olha, os tributos previstos no 156A, IBS, e 195.5, CBS, vão observar as mesmas regras em relação fato gerador, base de cálculo, hipótese de incidência, sujeito passivo, imunidade, blá, blá, blá. Então, a gente vê qual que é a leitura que eu faço. Continuam gêmeos univitelinos. Qual que é a leitura que as administrações estão fazendo? Não, mas, multa não está lá, então eu posso ser diferente. A administração não está lá, então são diferentes. Contencioso não está lá. Mas, gente, não é isso o que a gente espera. E também, os artigos 156, o artigo 156B da emenda constitucional 132, a Constituição trazido pela emenda, ele vai trazer os 3 últimos parágrafos, que é o 6º, 7º e 8º, a possibilidade de ter um compartilhamento de administração, de fiscalização e de contencioso. E, com isso, a gente vai, antes disso, só para falar que para fazer um raio-x, nós estamos frente a gêmeos de pais diferentes ou não? Então, quando eu olho para o 149C, eu vou olhar até frente ao que o Daniel Lória falou hoje, a Ariane, a Lina. Eu tenho um fato gerador. O fato que vai acontecer no mundo real é a operação com bens e serviços. É realizar operações com bens e serviços. Eu tenho uma fonte normativa. Você vai falar assim, mas com IPI e ICMS era o mesmo fato gerador, o mesmo fato no mundo jurídico, mas não era a mesma subsunção, porque uma subsunção era operação de circulação de mercadoria, com transferência de titularidade, e outra era operação de vendas, né, com produtos industrializados. Aqui eu tenho a mesma. Então, se eu pegar a regra matriz, o antecedente é igual. Eu vou ter o mesmo critério material, eu vou ter o mesmo critério espacial, ainda que fale, mas para a União não importa. Importa. Todos esses, tanto importa que pode ter uma infração se você alegar o destinatário ou o local errado. E o critério temporal é o mesmo. Isso está na lei no PLP 68. Nós estamos aqui com... Vamos colocar que o corpo está igual. Vamos ver a alma, né? No consequente, o que eu tenho de diferença? Eu tenho uma diferença parcial no critério pessoal e uma diferença parcial no critério quantitativo. No critério pessoal, sujeito ativo, para o IBS, estados e municípios,
para a CBS e União Federal. O sujeito passivo é o mesmo. Eu não posso ter uma atribuição de responsabilidade, que aqui é a nossa doutora em responsabilidade, para o IBS e outro para o CBS. Posso, Maria Rita? Não. Mas se eu tiver fiscalizações diferentes, eu posso ter. Olha a maluquice. E no critério quantitativo, a base de cálculo é a mesma. E as alíquotas serão diferentes. Então, eu enxergo gêmeos univitelinos, com pouquíssima diferença, que nem se vocês me encontrarem minha irmã. Eu não tenho aqui nem bivitelinos. Eu tenho o mesmo tributo. Então, o que tem que se esperar é que exista uma mesma administração e uma mesma fiscalização. E veja, no 156B já fala que o Comitê Gestor, a Administração Tributária da União, procuradorias, poderão, né, atuar com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias, poderão implementar soluções integradas para administração e cobrança, e uma lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo. O que nós enxergamos? Nós enxergamos que aqui o legislador, vamos dizer que é o mesmo, né, mas o constituinte derivado, ele disse para o legislador complementar, olha, você tem duas opções. Você tem a opção, aqui lembrando daquele inciso 22 que eu já falei da cooperação. Ele falou, legislador, você tem duas opções. Ter dois órgãos distintos, que aí nós vamos ter, como tem o comitê gestor, e isso foi trazido pela emenda constitucional, eu tenho esse desenho, eu tenho o comitê gestor e eu tenho a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas vocês podem realizar de forma separada ou de forma unificada, o que? A administração, a fiscalização, a constituição do crédito tributário. Você tem essas duas opções. No momento, vamos dizer, há um mês atrás, eu estava numa posição mais radical. Lendo, eu falava assim, não tem as duas opções, só tem a da forma unificada, porque tem o princípio da simplicidade. Mas estava muito difícil essa discussão, dei um passo atrás, mas eu acho muito difícil ser alegada uma inconstitucionalidade da forma separada. Quem vai dizer se é constitucional ou não é o Supremo, não sou eu, mas estou colocando aqui que pode ser uma opção. Mas vamos pensar, como que a gente vai ter duas fiscalizações? Então, vamos ver o desenho, como está agora, a partir dessa leitura integrada, para ver como isso ficou? Quando eu pego aqui o PLP 108, tá, gente? Eu ainda não arrumei, porque o Alberto Macedo me passou ontem o texto base que foi aprovado, mudaram os números dos artigos, mas nada fundamental aqui. Quando eu pego o texto do PLP, ele faz uma estrutura completamente diferente entre a administração CBS e IBS, já faz essa opção, já tinha um pouco isso na 68, e a gente vai ter uma estrutura de julgamento, de contencioso, que eles dividiram em estados. Por que eles fizeram isso? Eu só tenho uma resposta, para atender os conclamos dos julgadores que estão hoje, que querem continuar, e para defender a continuidade da carreira. Eu penso nisso, porque não há nenhuma racionalidade nisso. Inclusive, numa live que o Eurico faz, o professor Eurico faz com o Dr. Manuel Procópio, que é do GT, o Eurico estava entendendo que, por exemplo, a fiscalização aconteceu em São Paulo, pode ser julgado por qualquer Câmara. Não, tem que ser julgada por São Paulo. Então, assim, não faz sentido se eu tenho um tributo que sequer a fiscalização de São Paulo vai fiscalizar algo que vai ser arrecadado para ela. Agora, vejam, com essa estrutura, qual que é a estrutura? É uma primeira instância com 5 julgadores, todos servidores públicos, estaduais e municipais, uma segunda instância com 9 julgadores, 4 dos contribuintes, 2 do fisco municipal, 2 do fisco estadual. E depois um conselho superior que agora, depois do relatório, já colocaram os contribuintes. Nós vamos começar com um tribunal que vai julgar um tributo com 387 julgadores. Então, assim, se tiver uma turma, porque cada Câmara, né, se eu tiver uma turma, sem falar em suplentes e nada mais. Então, quando eu olho isso, eu falo assim, será que eu não preciso fazer uma análise crítica, né, dessa estrutura? Será que foi isso que a gente esperou? E é isso que eu vou tentar fazer rapidamente. Então, como é que seria a versão unificada? Acontece o fato gerador, tem uma fiscalização só, um lançamento que é tipo IRCS, gente, é o mesmo tributo, né? É o mesmo. Eu não tenho por que ter diferente. Vocês imaginam hoje ter você recebeu o fiscal federal e ele te faz uma autuação de imposto de renda. 3 anos depois, para o mesmo fato gerador, vem um de CS.
com caminhos diferentes e julgamentos diferentes. Então, aqui eu já coloquei a mediação frutífera ou infrutífera, né, porque já acreditando nos PLs ali que estão no processo administrativo. Na estrutura dual do PL 108, eu tenho o mesmo fato gerador, com fiscalizações diferentes, e veja, eu até ponho ali São Paulo para mostrar que é DRJ São Paulo e Tribunal de São Paulo, que vão ter ritos diferentes. Porque eu tenho, para o CBS, o rito do 70235, e para o IBS, o rito imposto pelo PLP 108, que é um rito diferente. Num eu vou ter 20 dias úteis, no outro eu vou ter 60 dias. Num eu vou ter uma DRJ de um jeito, no outro a DRJ de outro jeito. E mais do que isso, eu vou ter resultados diferentes. Por quê? Porque mudou esse número, tá? Esse é o número do artigo. Mas acho que agora é artigo 92 do PLP 108, ele vai falar que os julgadores não podem afastar a legalidade. Enquanto os julgadores do CARF podem. Porque você afasta uma instrução normativa, uma instrução de consulta. Então, olha que paranoia, que conversa maluca. E vamos ter resultados diferentes. Porque a fiscalização tem que ser a mesma. Ainda que um tenha fiscalizado, aproveite imediatamente para o outro. Né? Não faz sentido. Isso aqui é um custo Brasil. Aí, o que a gente escuta, mas é muito melhor do que 27 TITs, é muito melhor do que 5.000 conselhos municipais, 387 nem é um número tão grande se eu pensar, nós não estamos mudando o paradigma? Então, eu tenho que comparar com o que poderia ser melhor, e não com o pior, porque com o pior, se eu tiver 5.500, eu já melhorei. Se eu tiver 23 em vez de 27, eu já melhorei. Então, não dá para comparar com o passado. Eu tenho que olhar aquilo que pode ser melhor. Veja, olha o tanto de turmas e de câmaras, né, que a gente vai ter em primeira e segunda instância. Essa história de ser por estado, gente, pega a experiência no Brasil. A Receita Federal, ela era dividida por regiões. A DRJ era vinculada, quem é desse tempo, né, que tem muita gente mais nova aqui, mas assim, por muito tempo, se você era fiscalizado em São Paulo, você tinha que ser, era DRJ da 8ª região. Agora não, é uma DRJ por competências, por número de processos, é muito mais inteligente do que fazer isso, porque aqui provavelmente você vai ter turmas extremamente ociosas e turmas que não são ociosas. E como eu falei, a gente começa com 387, mas se eu tiver 2 turmas, que eu acho que uma turma não vai ter, a gente vai para 774. Veja, hoje a DRJ, não, antes de entrar na DRJ, eu fiz uma consulta no CNJ em 23 de abril. Dia 23 de abril, dos 27 tribunais de justiça do país, que julgam tudo, fazenda pública, civil, criminal, empresarial, infância e juventude, família, falência, nós temos, dos 27 tribunais, 16 possuem número inferior ao número mínimo de julgadores. Eu tenho 16 com menos de 387. Gente, não faz o menor sentido. É colocar nosso dinheiro no lixo, não é? Porque não faz o menor sentido. E, se eu comparar a segunda instância prevista no PLP 108, eu vou ter uma segunda instância muito gorda, né? Muito grande, porque eu tenho, se eu tiver uma turma por Câmara, eu vou ter 243 julgadores na segunda instância. No CARF, eu tenho 180. E o CARF julga, no mínimo, 10 tributos, porque tem um monte de coisas que entram lá. E eu vou ter 243 para julgar um tributo, que é o IBS, que não vai nem ter o que julgar, porque realmente o que a Karen falou é verdade. A briga vai estar no split, a gente estava falando, vai ser no chat da Receita. E no chat do Comitê Gestor. Né? E eu até escrevi um artigo sobre isso, o devido processo legal tecnológico do split, porque vai faltar R$2, como é que você concilia isso na contabilidade? E se faltar R$1 milhão? Como é que você reclama? Vai ser por meio de qual rito? Então, nós temos que pensar seriamente nisso. Eu sou a favor do split, eu acho que ele é ótimo, mas nós vamos ter problema. E veja, hoje, a inversão é tão grande, porque hoje eu tenho 180 julgadores no CARF e tenho 460 nas DRJs. Essa informação foi dada, vou terminar já, pela Cláudia Pimentel, que é a subsecretária. E por que eu tenho? Porque é a primeira instância que faz a limpeza, gente. Hoje, já as DRJs ficam, muitos processos param ali. Né? E a gente tem que pensar que o grande número de processos são os processos de imposto de renda da pessoa física, que é aquela miudeza que fica na DRJ,
e muita coisa de contribuição previdenciária. São os maiores números de processos. Então, se for então para ter esse número grande, é melhor inverter. É você ter mais gente para fazer essa triagem, dessa subsunção do fato à norma e às provas em primeira instância, mas assim, não faz o menor sentido. No julgamento pelo CBS, a gente já foi dito que hoje ficaria no CARF, que eu também não acho que é legal, porque se é para mudar paradigma, tem que tudo mudar. Olha a estrutura de um e de outro hoje, né? Ainda que eu pense em DRJ, né, que são... E nós estamos divididos em 10 regiões, né, federais. Então, por que a gente não pode seguir, ainda que continue essa maluquice, em 10 regiões ou nas 6 ou 7 regiões dos tribunais regionais federais? Então, assim, só para deixar um pensamento, quais seriam os requisitos necessários para a gente atender os comandos 130 da emenda constitucional, ter uma estrutura simplificada e garantir a participação da sociedade civil nos órgãos de julgamento? Eu acho que a gente tem que pedir uma administração compartilhada para lançar, julgar e cobrar, com fiscalização única, no lançamento unificado, uma impugnação só. E, ó, gente, às vezes as pessoas falam, você está defendendo, por que você não defende o 108? Eu, como advogada, eu prefiro o 108. Tudo bem que os clientes vão querer cobrar o mesmo êxito, mas o Prolabore, pelo menos, vai ser diferente, né? Porque são 2 processos. Mas, gente, como é que se explica para uma empresa que tem o mesmo fato gerador, que um mandou para a prova, outro não mandou para a prova? Um julgou de um jeito, outro julgou de outro. Ou seja, não vai ser bom para ninguém. Né? Então, a minha proposta é que a gente tenha órgãos paritários divididos por regiões, não levar isso para estados. E aí, como sugestão para o projeto de lei, que o professor Chueri não está aqui, mas eu apresentei esse trabalho para ele, nossa, fiquei muito feliz, o professor Chueri concordar com a gente, assim, né? Nossa Senhora, estou sem dormir já faz umas 3 noites. E aí ele concordou, e eu acho que é importante a gente ter uma aprovação assim, de alguém que é tão, né, importante na academia, para a gente brigar por uma estrutura única de julgamento de administração, com regras processuais. Gente, os projetos do processo, né, que a ministra Regina Helena Costa ela estudou tanta gente, já está, por que não aproveitarmos isso? E julgadores escolhidos por comitê independente e que expressamente possam afastar a ilegalidade dos atos da legislação infralegal. A gente não está falando de constitucionalidade. Nós estamos falando de afastar a ilegalidade dos atos infralegais. Enfim, eram essas as minhas considerações. Agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Suzy, pela excelente apresentação. Eu vou imediatamente passar a palavra à Maria Rita e também já transferir, né, a mediação da mesa para a Suzy. Já peço desculpas, Rita, antecipadamente. A Rita vai falar sobre contencioso judicial. Boa tarde a todas e a todos. Eu também gostaria de, inicialmente, agradecer o WIT, nas pessoas da Tatiane e da Dani Lara. Também agradecer a Fabiana, né, pelo convite hoje. É uma alegria para nós podermos estar aqui no IBDT, num dia tão frutífero, com tantas discussões. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre processo judicial e é um grande desafio, porque nós temos assim uma grande lacuna nessa reforma, né? Então, o processo judicial ele foi absolutamente relegado. E aí a primeira coisa que vem para a gente é que pena, né? Porque não dá para nós imaginarmos aí uma reforma de direito material sem que o processo ande junto. Mas depois de ouvir a Karen e a Suzy, eu me ponho a pensar que bom, gente, que não há nada sobre o processo judicial, né? Porque, assim, o caos, ele é tamanho dentro do processo administrativo que talvez tenha sido, assim, efetivamente positivo para que ele tenha sido relegado nesse primeiro momento, primeiro, segundo, terceiro momento, né? E diante assim, de todas as críticas que estão sendo levadas para a disciplina do processo administrativo, que nós tenhamos uma emenda constitucional mais equilibrada no que diz respeito ao processo, né? O principal problema aí que eu enxergo, independentemente aí das críticas à complexidade e ao desserviço, né, Suzy?
porque assim, é tamanha essa burocracia e complexidade que, ainda assim, a longo prazo, é difícil de nós enxergarmos um equilíbrio dentro do contencioso, né, se for mantido a forma que está hoje. Agora, a gente precisa considerar que, assim, quando a reforma foi pensada, o que nós tínhamos como premissa era o IVA nacional. E para um IVA nacional, quando nós analisamos exclusivamente o processo judicial, isso era mais fácil, né? Só que acabou sendo aprovado um IVA dual, em que eu tenho CBS e IBS, o IBS, Estados, Municípios e Distrito Federal, e CBS, União Federal. Então, assim, são duas vertentes distintas que devem convergir, mas não necessariamente irão convergir. É indiscutível aí a divergência de interpretação que vai existir, né? E veja, se existe dentro de Receita Federal e de Procuradoria, quiçá entre Receita Federal, Procuradoria e Procuradoria da Fazenda Nacional com Procuradoria dos Estados, e o contribuinte onde é que fica nesse jogo todo aí de aplicação, de interpretação. Então, assim, eu não consigo imaginar uma redução do contencioso no modelo de IVA dual que nós temos hoje, né? E eu coloco para vocês, assim, um primeiro exemplo que parte da premissa de que hoje o que passará a ser relevante para nós é o destino, né? E eu, contribuinte, preciso judicializar uma determinada ação judicial para discutir a base de cálculo, né? Uma interpretação da minha base de cálculo. E eu sou um e-commerce que transito aí em diversos municípios da federação, em diversos estados da federação. Então, assim, como é que eu me coloco hoje nessa situação, né? Qual é a resposta? Então, eu entro com uma ação judicial por estado, né? E coloco como litisconsorte passivo o ativo, eu estou entrando, o ativo, passivo, diversos municípios, né? Todos aqueles em que eu comercializo também, ou eu escolho um desses estados, né? E aí eu eventualmente entro contra o comitê gestor, como se ele fosse unificar e centralizar aquela questão. Então, ao invés de eu chamar o estado e o município, essa minha ação judicial vai contra o comitê gestor. Como é que eu faço, né? Agora, aí fala, vamos usar da razoabilidade, né? Não faz sentido nós propormos 27 ações judiciais. Não faz. O risco de divergência de interpretações e decisões é imenso, né? O custo será altíssimo e isso vai totalmente contra a simplicidade, a transparência, a necessidade de não haver divergência. Ótimo, né? Agora, eu vou escolher que estado que eu proponho aquela ação judicial, né? Diante já de pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal. Então, existem duas ADINs em que o Supremo já se manifestou no sentido de que o contribuinte ele não pode escolher o domicílio para a propositura, tendo um domicílio, o local de propositura da ação judicial, porque isso viola pacto federativo. Então, essa escolha não é possível, né? Então, ok, eu tenho 20 ações judiciais para serem propostas, eu posso propor aqui em São Paulo, posso propor na Bahia, considerando que o destino é relevante? De acordo com o Supremo, em duas ações diretas, não, eu não posso escolher. Ou seja, eu vou ter que propor em todos os locais. E hoje, quando nós pensamos em IBS, nós não temos uma estrutura processual como é a federal, né? Hoje, na federal, eu tenho a opção, bem ou mal, de propor essa ação judicial em Brasília. Então, eu posso unificar numa única jurisdição. No âmbito estadual e municipal, isso não é possível, né? Então, assim, esse silêncio que ocorreu, né, durante as discussões aí de direito material, a emenda constitucional ela traz um único dispositivo, né, que confere ao STJ a competência para dirimir divergências entre entes federativos e comitê gestor, né, ou entre os próprios entes federativos. Então, assim, foi a única alusão processual que nós tivemos na emenda constitucional. Então, nós não temos essas respostas. E, para piorar, como a Suzy aqui comentou, nós temos todos os projetos de lei que foram elaborados pela Comissão de Juristas, né, sob aí a liderança da ministra Regina, né, Helena Costa. Esses PLs eles estão correndo em paralelo e eles tratam de processo tributário, né? Consensualidade,
lei, a dívida ativa, a questão do processo administrativo. Então, assim, são duas discussões paralelas que estão se dando e que até aqui não se conversam, e inclusive agora com substitutivos até divergência, que eu acho que é uma divergência positiva na minha avaliação, mas está divergindo o substitutivo com o que hoje está contemplado no PL 2488, por exemplo, que trata da dívida ativa, né? Então, é um caos processual do momento, tá? Quando nós tratamos de processo, nós precisamos pensar 3 vertentes. Constituição e cobrança, né, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, e são mais dúvidas porque não temos as respostas. Consensualidade, que é algo absolutamente fundamental hoje no nosso momento histórico, né? E precedentes, igualmente fundamental, porque assim, podemos ficar aqui, passar o dia estudando o critério material do IBS, que se o Supremo Tribunal Federal chegar e disser algo totalmente diferente, vale o que o Supremo disse e acabou. Isso sempre foi assim? Isso sempre foi assim, mas cada vez mais nós temos a importância dos precedentes. Será que o PL 108 contempla minimamente a importância desses precedentes? Não. Cala-se. E quando eu faço referência às 2 ADINs, por exemplo, que eu mencionei para vocês, que não permitem que o contribuinte ele escolha o local de propositura da ação por conta do Pacto Federativo, isso é algo que tem que ser considerado, ou eu vou ter um contencioso gigantesco a ser dirimido aí no decorrer dos anos. Então, eu gostaria de trazer algumas perguntas, né? Após essa introdução, trabalhando com essas 3 vertentes que eu mencionei para vocês. A primeira delas diz respeito a juiz competente para julgar as demandas que envolvem CBS e IBS, considerando que agora valerá destino, né? Então, assim, quem é esse juiz competente? Então, veja, nós temos União Federal interessada, porque deve haver uma uniformidade de entendimentos. Esta uniformidade de entendimentos implica o interesse direto da União nessas causas? Sim ou não? Se sim, vamos tudo para a Justiça Federal. A Justiça Federal tem uma estrutura mínima para cobertar a migração de todo esse contencioso judicial federal, estadual e municipal? Não tem, gente. Para quem milita aqui no Tribunal de Justiça, vocês sabem que assim, a quantidade de processos judiciais municipais, estaduais, é infinitamente maior do que os federais. É impossível você migrar esse contencioso estadual para a Justiça Federal. Mas como é que a gente vai responder essa pergunta se a União ela é interessada nessas causas, porque o que for decidido sobre a base de cálculo, sobre o critério material, sobre a compensação, sobre vai afetar a CBS. Então, assim, ela é interessada. Se ela é interessada, tem que ir para a federal. Agora, como é que vai para a federal, né? Uma segunda questão. Essa resposta a essa primeira, ela muda se nós estivermos... Se a questão que for objeto do litígio envolver exclusivamente interpretação da nova legislação e também aplicação da norma, porque eu posso não ter dúvida a respeito da minha base de cálculo, mas eu tenho dúvida com relação àquele lançamento que foi feito, ok? Aquele ato de aplicação. Para aquela situação em que eu estou discutindo exclusivamente a aplicação, eu preciso incluir município também nessa ação judicial? Porque eu estou falando de IBS, né? Ou, se a minha discussão ela for só estadual, eu não preciso, eu tiro o município e litigo só contra o Estado. E, mais uma vez, como é que fica a União Federal nisso, uma vez que a decisão que for proferida naquele caso formará um precedente que poderá ser utilizado por qualquer um de nós no futuro. Então, não, a União precisa estar. Então, voltamos novamente para a Justiça Federal, né? E se eu estiver discutindo apenas a alíquota, Karen? A alíquota, dentro do IBS, eu proponho ação exclusivamente em face do município? Ou o Estado também tem que ser litisconsorte nessa demanda judicial? Como é que eu faço, né? E aí, quem é o sujeito ativo das ações de cobrança, né? Então, uma execução fiscal que vai ser proposta, uma medida cautelar fiscal, é o município A, que tem que chamar o Estado, né? Então, Barueri tem que chamar o Estado de São Paulo para a propositura dessa ação, porque é IBS, né? Ou não precisa. Veja, a gente pode responder o que a gente quiser aqui agora, ninguém vai ter essa resposta. Temos, assim, um bom senso, falar, imagina, tal, mas precisamos de uma emenda constitucional. E por que precisamos da emenda constitucional? E aí vão alguns problemas. Primeiro, porque nós estamos falando aqui de competência jurisdicional, tá? Então, artigo
109 da Constituição Federal, ele prevê que compete exclusivamente à Constituição Federal dispor sobre jurisdição. E a Constituição Federal estabelece, no artigo 125, que causas envolvendo a União Federal é Justiça Federal. Causas envolvendo estados e municípios e Distrito Federal é Justiça Estadual. Então, se eu não mudar isso, eu não tenho resposta, porque eu vou ter CBS e IBS, e o que eu vou fazer? Então, isso precisa ser modificado e há toda uma discussão atualmente em curso para, né, a apresentação de um projeto de emenda constitucional que disponha sobre essa questão. Tá? Para assim, ratificar essa preocupação no que diz respeito à jurisdição, Código de Processo Civil, existem 2 artigos que dispõem sobre jurisdição. 44, né, que estabelece que Constituição é que tem que dizer jurisdição, então vai na linha, obviamente. O artigo 67 do CPC prevê a possibilidade de cooperação entre os órgãos, né? Os órgãos jurisdicionais, tá? Justiça Federal com as estaduais. Cooperação não significa compartilhamento de competências, tá? Então, o fato de haver essa previsão no CPC de que há essa possibilidade de cooperação não responde às nossas dúvidas. É tão somente cooperação, não tem nenhuma relação com quem é competente para julgar. E se quem julgou não é competente, essa decisão é nula, senhoras e senhores. Então, o Código Civil não traz as respostas. Essas ações diretas de inconstitucionalidade que eu mencionei para vocês, que trata da impossibilidade da escolha aí da jurisdição, a título de informação, é a 5492 e a 5737, tá? São as 2 ações diretas de inconstitucionalidade que decidiram que não é possível deslocar essa competência sob pena de violação ao Pacto Federativo. Também temos artigo 156b, né, da Constituição, parágrafos 7º e 8º. Eles trazem a orientação, né, de que haja uma integração entre o Comitê Gestor e a administração tributária da União Federal. Nessa linha, por haver essa necessidade de integração, pela União não integrar o Comitê Gestor, haveria, mais uma vez, um motivo para que nós deslocássemos para a Justiça Federal toda e qualquer demanda que envolva, inclusive, o IBS. Diante deste quadro, temos alguns desafios. O primeiro deles é competência. E aí, mais uma vez, não temos a resposta. Precisamos esperar essa emenda constitucional. Se não, não sei o que nós faríamos, tá? Se nós assim, elegeríamos comitê gestor aí como substituto processual, se entraríamos com ações judiciais no Brasil inteiro e muitas ações judiciais, se escolheríamos uma única, mas quero crer que certamente teremos em breve aí uma resposta, porque eu não posso conceber, né, que se avance todos essas discussões aí dos projetos de lei, tenhamos em breve a reforma em pé, sem cuidar dessa parte processual. Um outro desafio, autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora no mandado de segurança? Né? Então, independente das ações ordinárias, onde que a gente distribui, imagina assim, ou o comitê gestor é um regime, ele é centralizado, né, um regime centralizado, e aí ele vai responder aí por todos os estados e municípios, ou teria essa infinidade de autoridades coatoras. Como é que a gente faz? Né? 3, quando nós tratamos de precatórios. Então, imaginem vocês que seja definido que nós teremos algum estado como competente para julgar IBS e os demais serão litisconsortes, ou comitê gestor será o substituto processual de todos esses entes subnacionais. E eu entro com uma repetição de indébito. E aí vocês imaginem, né, o Bahia decidindo uma causa que envolve Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, decide a favor do contribuinte, e aí eu tenho o Estado da Bahia, que vai proferir uma decisão que transitará em julgado e que determinará que São Paulo emita um precatório para pagar a Maria Rita. Né? Então, como é que vai ser feito? Será que nós teremos, nessas situações, o comitê gestor respondendo? Né? Porque, veja, a gente sempre acaba caindo na mesma discussão. Né? São muitos interesses
que são divergentes, há necessidade de uma harmonização, mas é uma questão assim, estrutural de competência que é extremamente complicada, né? Também gostaria de mencionar aqui para vocês, né, que o substitutivo, que ainda não foi votado, ele trata da cobrança judicial e extrajudicial, né, de competência exclusiva das procuradorias. Então, isso foi inserido agora, tá? Esse dispositivo que prevê essa competência das procuradorias, cada uma dentro da sua competência, né, estadual, municipal e a federal, para litigar em juízo no que diz respeito à cobrança do crédito tributário. Eu vejo que isso é positivo, mas vai contra a redação que hoje está sendo discutida no Senado Federal, do PL 2488, que prevê a cobrança extrajudicial feita pelos cartórios de registro, que é uma discussão imensa, sujeita assim, inúmeras críticas, mas hoje a redação que consta do PL é cobrança judicial, eu tenho um juiz e tenho os procuradores litigando. Cobrança extrajudicial, quem irá decidir e controlar todo o processo são os cartórios. Então, eu particularmente não concordo com isso, ainda que haja uma simplificação teórica, mas não concordo, acho que teria que ser mantido dentro do judiciário e dentro das procuradorias, mas o PL vem, né, o 108, com esse substitutivo e traz esta referência de necessidade de que as procuradorias de cada ente subnacional litiguem em favor do Estado ou do município. Aí, passando adiante, eu gostaria de trazer para vocês a questão da consensualidade, né, que essa segunda vertente que eu mencionei, que é muito importante, seja no que diz respeito às transações tributárias, seja mediação e arbitragem que está por vir, seja os negócios jurídicos processuais. Então, o que existe de previsão no PL 108, né, que o comitê gestor ele deverá padronizar os critérios de realização dessas medidas alternativas de solução de litígios. Então, a palavra utilizada aí no artigo 2º, 9º do PL 108 compete ao comitê gestor coordenar no âmbito administrativo e judicial a adoção de métodos de solução com padronização de critérios para a sua realização. A questão que se coloca a partir disso é o que faremos com todas as legislações já existentes, algumas delas sim, extremamente positivas. Eu cito aqui a legislação do Estado de São Paulo, que é relativamente recente e que traz a transação no bojo aqui do Estado de uma forma, acho assim, normativa excelente, né? A gente vai rasgar isso tudo e esquecer, né, que essas legislações existem e que nós temos peculiaridades a depender do Estado e do município. Eu me lembro, Suzy, do evento que nós tivemos do IASP, da ASP, no início desse ano, em que nós discutimos os projetos de lei, né, da reforma do processo, lá da ministra Regina, com medidas propositivas de sugestão, né, de alteração e aprimoramento. E uma das grandes críticas que foi debatida naquele evento foi o fato de que assim, se olha muito para grandes cidades, para os grandes estados, mas não para o pequeno município, né? E eu assim, me recordo que me chamou muita atenção, porque como muitos de nós, né, trabalhamos com grandes estruturas jurisdicionais, judicial, ou pensando em âmbito administrativo, grandes clientes, em grandes estados e municípios. Às vezes a gente esquece, ou muitas vezes nós nos esquecemos, que tem municípios que não têm a mínima estrutura para ter uma transação tributária, que era o que estava sendo discutido lá. Então, assim, o projeto de lei fala, você só pode executar quando você identificar aonde está o imóvel daquele devedor, ou qual bem que aquele devedor tem. Se você não conseguir identificar já na distribuição da execução fiscal, você sequer pode distribuir aquele processo executivo. Se eu estou falando de uma grande empresa, isso não muda nada na minha vida. Agora, imagina assim, um município do interior de São Paulo, minúsculo, ele não tem sistema para identificar onde é que está o patrimônio daquele devedor que deve R$3.000 de IPTU. Isso não existe. E aí eu teria uma alteração na lei de execução fiscal de âmbito nacional que o impede de executar caso ele previamente não identifique. Então, assim, é uma realidade
que muitas vezes ela foge do nosso dia a dia, mas que ela precisa ser trazida para o bojo dessa discussão. Então, assim, quando o PL ele vem dizendo que cabe ao comitê gestor determinar a padronização de todos os critérios de consensualidade, isso é uma preocupação muito grande. O que tem de positivo também é que há um substitutivo ainda não votado, era para ter sido, né, mas não foi essa semana votado, que prevê que as legislações municipais e estaduais elas deverão ser preservadas no entendimento do que vem a ser essa padronização dos critérios. Então, deve haver uma padronização mínima, porém, se eu tiver uma legislação local divergente, é ela que prevalece. Então, eu achei interessante, vamos ver o que vai acontecer. E, por último, para eu poder encerrar, eu queria também mencionar para vocês que os precedentes não podem ficar de fora. Tá? Então, nós não podemos aqui esquecer da existência das duas ADINs, por exemplo, que prescrevem que o contribuinte não pode escolher onde ele distribui a ação judicial. Porque se eu esquecer disso, eu vou ter um outro contencioso daqui a pouco. Né? Então, assim, na nossa realidade hoje, o precedente ele tem que ser, sim, incorporado, inclusive o processual. Eu cito aqui uma pesquisa que a Ariane fez, e ela divulgou num evento recente, em que ela verificou dos últimos 3 anos todos os precedentes que foram decididos pelo STJ, né? E de todos esses, considerando o total de precedentes aí, julgados, 2/3 diziam respeito a questões processuais. Apenas 1/3 é direito material. Então, assim, como esquecer do processo diante de um contencioso tão forte que diz respeito a questões formais e não à própria delimitação de competência do IBS e da CBS. Então, a força assim, pragmática, acho, dos precedentes é indiscutível, né? E o PL aqui 108, só para eu encerrar, Suzy, ele possui uma previsão aí que é interessante, no artigo 91, que ele prevê que o julgador administrativo ele deve observar os precedentes, né? Desde que ausentes fundamentos relevantes para distinção ou superação. Então, até hoje o que nós temos o distinguishing, ele é feito prioritariamente dentro do judiciário, né? Eu vejo que o artigo 91, se corretamente aplicado, ele é excelente. Porque é necessário fazer esse distinguishing para não dar uma decisão errada, descabida e que resvale em um processo judicial lá na frente. Agora, é um poder muito grande, então, para mim, o 91 ele não poderia parar aí, né? Eu preciso enriquecer mais a redação desse artigo para que eu não confira ao julgador administrativo, dentro daquela estrutura caótica que você apresentou, o poder de não aplicar um precedente no momento em que, gostemos ou não gostemos, eu particularmente acho muito positivo, que se siga decisões definitivas proferidas aí pelas cortes superiores, né? E é relativamente uma carta em branco para a esfera administrativa. Então, assim, são questões aqui que assim, me causam aí preocupação. E vamos esperar, né? Eu acho que a nova emenda constitucional, ela deve vir em breve. E assim que chegar, a gente volta a falar sobre elas. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada, Karen. Eu acho que ficou claro nesse painel o quanto que o PLP 108 ele precisa ser estudado e aprimorado. Porque a comunidade acadêmica, os setores comerciais, industriais, eles estão muito focados no PLP 68, e o 108 ele tem muitos problemas, né? Então, eu acho que nós 3 aqui trouxemos essas questões e nós todos precisamos colaborar. Provavelmente, a votação do PLP 108 vai ser finalizada só em setembro. Ontem eu estava conversando com o Alberto. Agora, em agosto, não tem mais previsão, vai ser no início de setembro essa tentativa e depois vai para o Senado. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar no Senado, porque tem muita coisa a ser melhorada no PLP 108. Então, agora eu finalizo esse painel, a gente vai para o coffee break e volta para a nossa última mesa, que é sobre imposto seletivo. Muito obrigada.